Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele. Hoje nós vamos para a nossa aula 7 de prática com as práticas de matemática. Vocês vão precisar de alguns materiais, tá? Caderno, papel quadriculado, se você tiver, se não pode ser a folha em branco mesmo, não tem problema. Papel sulfite, lápis, borracha, apontador e uma calculadora. Se você não tiver, não se preocupe, tá? Não tem problema, a gente faz sem mesmo. Mas se tiver, pode pegar que a gente vai usar. Vou dar um tempinho para você pegar os materiais. E aí, pessoal, pegaram o material? Então vamos lá! Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre regularidades e matemática de outros povos. Nós vimos nas aulas anteriores, vocês trabalharam com sequências, padrões e regras, né? Lembra da formação das estrelas? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. E para isso a gente vai falar um pouquinho de etnomatemática. O que é etnomatemática? É a matemática de um povo, de uma cultura que segue algumas tradições. A matemática que a gente aprende na escola também não é etnomatemática, porque faz parte da nossa cultura. Existe um jeito de resolver as coisas. Outros povos, outras culturas, em outros lugares do mundo, em outros lugares do Brasil, encontram maneiras de resolver os seus problemas. Essa matemática que é aprendida de pai para filho, esse jeito de resolver que é característico de um grupo, de um espaço, de pessoas, de um povo, é chamada de etnomatemática, assim como a nossa também é. Tá? Então tem algumas imagens ali na tela que vocês vão ver, que nós vamos entender um pouquinho o que é, tudo bem? Para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai dar uma olhadinha no mapa ali, ó. Nós temos o Brasil e temos o continente africano. Lá no continente africano existem alguns países e, pegando um pouquinho de cada país, existe um povo ali que se chama Tchokwe, ou em português angolano, chama-se Quiocos. Então, esse povo, eles têm uma tradição de desenhos que eles chamam de sona. E nós vamos entender um pouquinho o que é esse sona, o que eles fazem, como que eles utilizam, tudo bem? Ah, e quando a gente fala no singular, é luzona. O sona é quando eles estão se referindo a vários desenhos que eles fazem. Vamos observar um pouquinho então. O povo Quioko é um povo muito artístico, muito cultural, então eles gostam de ilustrar as paredes das casas, eles fazem muitas esculturas, eles têm uma tradição cultural e artística muito grande. Junto com isso, esse trabalho do sona e do luzona que eles fazem. Antes da gente ver, eu vou mostrar para vocês um vídeo das esculturas que esse povo faz, que são muito bonitas, tá bom? Vamos ver o vídeo então. Viram que interessante?
Então, a própria produção dessas esculturas já tem muita matemática envolvida, né? Até nos desenhos que são simétricos, que usam a geometria. Então, é um povo que gosta muito disso. Agora, nós vamos observar ali, ó, os desenhos. Esses aí são os sona, luzona. Luzona é quando é um só. Sona é quando eu estou me referindo ao plural. E ali a gente tem a imagem de das pessoas Kyopo fazendo o desenho na areia, tá? Como que funciona? Como é que é isso daí? É uma tradição cultural muito importante. Então, as histórias, elas são contadas e, ao mesmo tempo, eles vão fazendo os desenhos no chão. Essas pessoas que fazem os desenhos são os conhecedores dos desenhos ou os contadores desenhistas. E eles só usam a ponta do dedo. Então, eles limpam a areia, usam a ponta do dedo, fazem as marcações e eles vão contando a história e fazendo o desenho. E assim, essa tradição vai passando de pai para filho. Eles demoram muito tempo para memorizar e aprender essas histórias e todo mundo fica ali prestando muita atenção, porque é a maneira deles aprenderem as tradições e a história da sua cultura, certo? Então ali tem alguns desenhos, alguns sona e uma pessoa também deles desenhando na areia, ó. Parece que é fácil, mas é difícil, eles levam anos aprendendo isso, né? E tem muita simetria nesses desenhos, tem muita contagem, então tem muita etnomatemática, porque eles usam o conhecimento matemático deles para poder fazer essa produção. E assim, eles vão contando a história de tudo que eles entendem, né? Então, assim como nós temos lendas que nós conhecemos por aqui, lá eles também têm a lenda, por exemplo, de como foi o princípio de tudo. Então, aquele sona que está ali, ele está mostrando essa relação de Deus, da lua, do sol, do surgimento de tudo e como aconteceu. Observem no vídeo como é feito esse desenho ao mesmo tempo que é contada a história. Um dia, o sol foi visitar Deus. Então, Deus deu uma galinha ao sol e disse-lhe: volte de manhã antes de ires embora. Pela manhã, a galinha cacarejou e acordou o sol. Quando o sol foi ter com Deus, este disse-lhe: não comeste a galinha que te dei para o jantar. Podes ficar com ela, mas tens de a trazer aqui todos os dias. E é por isso que o sol se levanta todas as manhãs. A lua também foi visitar Deus e recebeu uma galinha. De manhã, a galinha cacarejou e acordou a lua. Mais uma vez, Deus disse: não comeste a galinha que te dei para o jantar. Podes ficar com ela, mas tens de voltar aqui a cada 28 dias. E é por isso que os ciclos da lua demoram 28 dias. O homem também foi visitar Deus e ganhou uma galinha. Mas o homem estava com fome e, depois de uma longa jornada, comeu parte da galinha ao jantar. Na manhã seguinte, o sol já ia alto no céu quando o homem acordou, comeu o resto da galinha e apressou-se a visitar Deus. Então Deus disse-lhe: não ouvi a galinha cacarejar esta manhã. O homem respondeu temerosamente: estava com tanta fome que a comi. E recebeu a resposta: não faz mal, mas ouve, sabes que o sol e a lua estiveram aqui e nenhum deles matou a galinha que lhes dei. E é por isso que nunca morrerão. Mas tu a mataste, e como ela, deverás ser mortal. Mas quando morreres, vais ter que voltar aqui. E assim aconteceu. Viram que legal, pessoal? Muito interessante, né? Agora nós vamos entender um pouquinho como que eles produzem esses desenhos. Não é tão fácil, mas não é tão simples assim, né? Vamos ver como é que eles fazem. Então, eles possuem características que são importantes. Primeiro, ele alisa o solo, deixa lisinho, porque eles fazem ou na terra ou na areia, né? E daí o contador desenhista vai fazer marcas usando os dedos, formando pontos equidistantes. Então, ele vai fazer uma rede de pontinhos equidistantes. O que é equidistantes? Equidistantes é que tenham a mesma distância. Equi vem de igual distância. Então, eles usam os dedos, olhem ali na tela, para fazer essa marcação e mostrar a distância, para que ela fique sempre a mesma, fique equidistante, certo? Agora, eu queria que você observasse na casa de vocês, aonde que você pode encontrar objetos, formas que tenham essa equidistância, que apareçam essa ideia dos pontos equidistantes. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem aí.
E aí, encontraram? Tenho certeza que encontraram, tem vários na casa de vocês. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. A distância de uma chapinha do fogão para outra é equidistante. Os puxadores ali da gaveta são pontos equidistantes. A mesinha lateral da cama possui uma equidistância ali em relação às costas da cama. Então, tem muitos objetos e espaços aí que vocês vão encontrar essa ideia, né, dos pontos equidistantes presentes. Tudo bem? Vamos continuar então lá no Sona e no Luzona, nos desenhos. Então depois que eles fazem aquela rede de pontinhos equidistantes, ali a gente tem uma rede 5x7 de pontinhos, né? Então depois que eles fazem isso, eles observam se as filas e colunas de pontinhos ficaram perpendiculares. Estão vendo que tem uma fila, uma linha ali laranja e uma linha rosa? Aquele encontro ali, aquele pontinho, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, ele tem que ficar perpendicular, 90 graus, retinho, certo? Claro que como eles usam as mãos, eles estão trabalhando com essas medidas com o corpo, não é uma exatidão, um rigor, mas eles procuram deixar de uma forma que eles consigam produzir o desenho seguindo essas instruções, tudo bem? Então vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos antes, vão procurar aonde que há linhas perpendiculares aí que tenham 90 graus na casa de vocês e anotar aí no caderno, tudo bem? Então vai lá! E aí, pessoal, anotaram? Tenho certeza que vocês encontraram vários espaços aí que tem esse ângulo de 90 graus. Ó, eu coloquei algumas imagens ali para vocês verem, ó. O cantinho ali da TV, do teto com a parede, algumas cadeiras também possuem nas pernas dela, né, o ângulo de 90 graus, na cama, nos armários, vocês vão encontrar vários objetos aí que possuem essa ideia da perpendicularidade, né, do ângulo de 90 graus. Certo? Agora vamos voltar lá para os Luzona. Então, depois que eles fazem esses pontos equidistantes, se preocupam com esse ângulo de 90 graus, em alguns desenhos eles precisam colocar pontos complementares. Estão vendo ali na tela que ele está fazendo o pontinho laranja? Esses pontos são complementares. Então, dependendo do Luzona, eles usam, dependendo não. Tá? E quando eles vão desenhar, tem uma regra, o dedo não pode sair do chão, é um traço contínuo que vai fazer a linha do desenho. Então eles precisam saber muito bem como funciona, qual é a história para eles poderem construir esse desenho, certo? A gente vai tentar fazer um desenho Kyoko, tá? Eu trouxe um simples para a gente tentar fazer. Você pode, se quiser, usar a folha quadriculada, mas se você não tiver, não tem problema, tá? Eu vou mostrar no vídeo como que a gente faz essa marcação com os pontinhos equidistantes. Então, pega uma folhinha branca e daí faz a marcação, tudo bem? Nós vamos fazer o desenho do cágado. Eles contam uma história sobre esse animal, né? E daí fazem o desenho. Então eu coloquei a imagem do cágado para vocês verem e como é o Luzona do cágado que eles fizeram ali. E é esse daí que nós vamos construir no vídeo agora. Prestem atenção. Para fazer o desenho do cágado, a gente vai fazer uma rede de pontinho 3x3. Então eu vou usar metade de uma folha de sulfite, certo, pessoal? Não é muito difícil, ó. Vamos usar a matemática que eles utilizavam. Eles não trabalhavam com régua, eles usavam os dedos das mãos para fazer os pontos equidistantes, ó. Então, eu vou começar aqui, ó. Um pontinho aqui, um aqui. Para manter a mesma distância, eu vou pôr esse dedo em cima desse ponto e marcar aqui, ó. Pronto, eu já fiz uma fila com 3 pontinhos. Eu vou precisar de uma matriz 3x3, uma rede 3x3. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, ó, esse dedo aqui em cima e esse aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui, agora eu vou pôr aqui e marcar esse daqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa pra cá, ó.
Aqui. Aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, sempre que for fazer as redes de pontinhos, eles usavam essas medidas. Lembre-se que era na areia, tá? Então, a gente fez uma rede 3 por 3, ó. 3 por 3 dá um total de 9 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas para fazer isso, para fazer o cágado, a gente precisa de alguns desenhos complementares, lembram? Pontos complementares. Então, no meio de cada quadrinho de pontos, eu vou fazer mais um pontinho complementar aqui, ó. Certo? Então, eu fiz 4 pontos complementares. Agora, nós vamos desenhar o cágado, ok? O desenho que é feito pelo povo Kyoko nunca pode tirar o dedo da areia, no caso, enquanto não termina o desenho, tá? Ou Luzona, né? Enquanto eles não terminarem a Luzona, não tira o dedo. Mas como a gente não tem essa experiência deles, a gente vai fazer por partes, tá? Porque é difícil a técnica deles, eles ficam anos aprendendo para fazer. Então, nós vamos fazer por partes, tá bom? Pra gente até visualizar melhor o desenho, ó. Então, uma parte aqui, pegando esses pontos dessa diagonal, outra aqui, e agora nós vamos fazer o corpinho, ó, aqui, a cabecinha, e aqui, e daí faz as perninhas aqui, ó. Então, esse é o cágado. Viram que legal, pessoal? A gente fez um que não era tão difícil, né? Mas eles têm vários Luzona, Sona, que são bem mais complicados, né? Quando a gente analisa esses desenhos, né, essa representação, a gente vê vários conceitos matemáticos. Os padrões, as regularidades, os divisores, os pares e ímpares, as simetrias. E a gente também pode trabalhar com o Sona para trabalhar com as somas. Então, a gente pode observar nesse desenho um jeito de trabalhar com somas sequenciais bem interessante. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, eu quero que vocês olhem agora para a tela e pensem nessa soma. Olha, aqui nós temos uma sequência, certo? Nós temos uma soma de 1 a 10. Então, 1 mais 2 mais 3. Mesmo usando a calculadora, a gente demoraria um certo tempo para fazer isso, certo? Existe um procedimento, uma maneira de calcular que é muito mais eficiente, que a gente pode usar para calcular somas que começam em 1 e vão até quantos números eu queira. Mas a gente precisa entender esse procedimento, né? A matemática tem muito disso, ela tem várias fórmulas, várias técnicas de cálculo, mas elas só são eficientes se a gente compreender como elas funcionam, certo? E é isso que a gente vai fazer para compreender a técnica para fazer essa soma, que é que nem tabuada, que nem a multiplicação, ela ajuda, né? É a soma de parcelas iguais. Mas se eu só decorar a tabuada, não vai ser eficiente. Eu preciso entender como ela funciona, o pensamento matemático que tem por trás de tudo aquilo ali. Para a gente entender a técnica de cálculo dessas somas, nós vamos começar com uma bem simples, bem fácil, que é 1 mais 2 mais 3, que a gente já vê o resultado ali, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Mas é para a gente entender o procedimento, tá? E nós vamos utilizar o antílope, que é um desenho Sona daquele animal que está ali do ladinho, tá? Nós vamos utilizar essa ideia deles, essa constituição desse desenho, para entender um pouquinho como a gente usa essa técnica de cálculo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a soma 1 mais 2 mais 3. Para isso, eu vou usar só aquela parte do corpinho do antílope ali. Observem ali que tem traços verdinhos passando pelos pontos. É só para vocês enxergarem a quantidade de pontos, tá? Então, eu tenho 1 ponto mais 2 mais 3. E daí lá também, do outro lado também, traçado em vermelho ali, 1 ponto mais 2 mais 3. Então, essa é a quantidade de pontos que eu tenho nesse Luzona, certo? 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2 mais 3. Mas eu também posso contabilizar esses pontos de uma maneira diferente. Eu posso pegar a quantidade de pontos que tem na coluna, que é 3, e multiplicar pela quantidade de pontos que tem na linha ou na fila, que aí também, nesse caso aí é 4. Então, eu posso pôr lá, ó, que aquela soma de pontinhos, então ali é somando os pontinhos contando, é a mesma coisa que a multiplicação da linha e da coluna, certo?
essa igualdade está correta, olha lá, a soma de pontinhos, 1 mais 2 mais 3, 6, mais 1 mais 2 mais 3, 6, 12 pontinhos, que é igual a linha vezes a coluna, 3 vezes 4, 12. Só que qual era a soma que a gente queria saber? A gente não queria saber 1 mais 2 mais 3, mais 1 mais 2 mais 3, a gente só queria uma vez, 1 mais 2 mais 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai mostrar só a metade do desenho, tá bom? Então, olha lá, a gente dividiu pela metade, ó. Eu só vou pegar uma parte desse desenho. Eu vou pegar os pontinhos que estão ali traçados pela linha verde, ó. 1 mais 2 mais 3. E aí, o que acontece com aquela igualdade que a gente tinha antes? Não dá mais para deixar assim, ó, porque senão vai estar errado. 1 mais 2 mais 3 dá 6. E 3 vezes 4 dá 12. Só que como eu peguei o desenho pela metade, eu vou fazer a mesma coisa com esse 3 vezes 4, eu vou dividir por 2. E aí eu vou ter novamente uma igualdade correta. Então, isso significa que 1 mais 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4 dividido por 12, que dá 6. Se vocês observarem ali, ó, a gente pegou o último número da soma, 3, e multiplicou pelo sucessor desse número, que é o 4. 3 vezes 4 dividido por 12. Prestem atenção nisso, sejam bons observadores, tá certo? Então agora a soma é um pouquinho maior. É do 1 até o 8, tá? Vamos usar a mesma coisa, vamos pegar o Luzone e vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Então a soma que eu quero saber, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Então eu vou pegar lá uma rede de pontinhos e vou trabalhar em cima dela. Observem na tela. Eu tenho uma rede 8 por 9, então eu vou contar os pontinhos ali na diagonal. 1 pontinho, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou ter essa soma ali, ó. O que está em vermelho até 8, que é de um lado da rede de pontinhos, e o que está em preto até 8, que é do outro lado. Isso daí é a mesma coisa que contabilizar os pontinhos pela coluna e pela linha. Então eu tenho lá 8 vezes 9. Então, aquela soma grande que tem ali é a mesma coisa que 8 vezes 9. Mas qual era a soma inicial? O que eu queria saber de fato? Eu só queria saber 1 mais 2 mais 3 até o 8 uma única vez. Então, eu vou pegar o desenho pela metade, ó. Então, a soma dos pontinhos contados pelas diagonais, a multiplicação dos pontinhos pelas filas e colunas, mas eu quero só metade desse desenho, ó. Então, eu vou pegar só uma parte deles. Só vou pegar do 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Se eu pego só a metade, eu não posso manter essa multiplicação, porque a igualdade vai estar errada. Para ela ficar correta, eu tenho que dividir por 2, certo? Como eu fiz com o desenho, peguei a metade. Agora, eu tenho a igualdade da soma. E observem ali, ó, deu 36. E observem, é o último número da soma multiplicado pelo seu sucessor dividido por 2. Viram que interessante? Então vamos voltar à nossa soma inicial, tudo bem? Só que agora a gente não vai mais trabalhar utilizando o desenho, a gente vai trabalhar só com a técnica que a gente aprendeu. Vamos só relembrar um pouquinho, né? A gente primeiro trabalhou com a soma de 1 mais 2 mais 3, vimos que ela é a mesma coisa que 3 vezes 4 dividido por 2, e deu 6. Lembrando que a gente pegou o último número da soma, multiplicou pelo seu sucessor e dividiu por 2. Agora vamos lá, ó. A outra soma que nós fizemos, até o 8. A mesma coisa, né? O resultado lá, 36. O que nós fizemos? O último número da soma, multiplicado pelo seu sucessor, dividido por 2. Vocês lembram por que a gente fazia isso, né? Pegava a linha, a coluna lá do desenho e depois dividia por 2, porque a gente só queria uma parte desses pontinhos. Então, isso que é importante para uma técnica de cálculo, você saber o porquê dela ser dessa forma. Tá? Então, agora, como que a gente pode fazer essa até o 10? O último número da soma, qual é? É o 10. Eu vou multiplicar pelo seu sucessor. Qual é o sucessor de 10? 11. E vou dividir por 2, certo? O resultado disso aí, 55. Tudo bem? Vamos nos desafiar um pouquinho? Então, eu vou pedir para que vocês façam essa conta aí, ó. Até o 20. Vou dar um tempinho para vocês resolverem.
aí, pessoal? Conseguiram fazer? Lembre que pode usar a calculadora, não tem problema, tá? Então vamos ver. O último número da soma, 20, multiplicado pelo seu sucessor. O sucessor de 20, 21. Aí o que a gente tem que fazer? Dividir por 2, lembram? Porque a gente só pegava metade dos pontinhos da rede. Tudo bem? Acharam o resultado? Aí, 210. Legal, né? Olha só. Existe um matemático muito famoso chamado Gauss. Quando ele tinha entre 7 e 10 anos, não se sabe muito bem a idade, ele foi desafiado a fazer uma soma como essas. E ficou tão famoso que chama-se a soma de Gauss. Tá? Isso, ele nasceu em 1777 na Alemanha. Então faz muito tempo atrás, mas ele é muito importante, foi um matemático muito importante para a matemática. Ele era chamado o príncipe da matemática. E com a idade mais ou menos que vocês tinham, ele foi desafiado pelo professor, a turma toda foi desafiada a fazer essa soma que está aí, ó, 1 mais 2 mais 3 até o 100. E o professor passou esse problema achando que os alunos iam demorar, que ele ia poder organizar as coisas dele ali, e para surpresa dele, rapidamente o Gauss veio com o resultado. Como será que ele fez isso? Será que vocês conseguem? Façam aí, eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram, pessoal? Se vocês usaram a técnica, vocês vão ver que rapidinho a gente resolve, tá? Então, o que a gente pode fazer? Olha lá, vamos pegar o último número da soma, lembram? Tá lá o 100. E vamos multiplicar pelo seu sucessor. Lembra daquela ideia do desenho? Coluna vezes a linha? Então, o sucessor, 101. Mas a gente só queria metade do desenho, lembra? Então, dividido por 2. Fazendo essa conta que vocês podem fazer aí na calculadora, que é muito mais rápido e fácil do que ficar fazendo 1 mais 2 mais 3 até o 100, vocês vão chegar lá no resultado 5.050, e foi assim que o Gauss surpreendeu o seu professor e muitas outras pessoas no decorrer da vida dele com os conhecimentos matemáticos que ele tem. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, anotem tudo e até a nossa próxima aula.